Olá, amigos terráqueos, sejam bem-vindos de volta ao nosso canal. O maior manicômio da internet vem trazer uma nova história para vocês. Uma história de contatos alienígenas. Contatos esses que os ufólogos consideram como contatos de quinto grau. Vamos falar um pouco sobre um homem que teve sua vida mudada após alguns eventos acontecerem. Esse homem se chama Stan Romanek. Visitas, abduções, filhos híbridos e até cirurgias intergalácticas feitas em seu corpo. Vamos conhecer agora um dos casos mais bem documentados da ufologia. Tudo começou nos anos 2000, quando Stan Romanek conheceu sua esposa Lizzie pela internet. Ela morava em Nebraska e, por falta de tecnologia na época, ele queria gravar um vídeo para convencer Lizzie a vir conhecer sua cidade. Quando começou a filmar o local, o menino Stan acaba se deparando com uma movimentação à beira da estrada, e isso desperta sua curiosidade e te faz parar. O tal movimento se dava por conta de um possível OVNI que sobrevoava os postes de energia que, segundo Stan, foram embora assim que se deram conta de que ele estava ali. Stan ficou maravilhado com o que viu e não acreditava que aquilo era real. Inclusive, sua esposa teve acesso às imagens e teve que convencer o então seu namorado que aquilo havia acontecido. Por pouco tempo depois, os eventos começaram a acontecer com Stan. Em um de seus relatos, Stan conta que subiu no telhado da sua casa para consertar a calha, quando um acidente aconteceu. Ele caiu e rompeu o ligamento de sua perna. Stan foi encaminhado para o hospital e foi colocado em sua perna um gesso e uma espécie de jaula para não piorar a situação de sua perna até que a cirurgia seja feita, que iria garantir a volta dos seus movimentos. Quando em uma manhã, Stan acordou simplesmente curado, apenas com 5 furos na parte posterior da sua perna. Segundo Stan, ele não lembra de nada do que tinha acontecido naquela noite. Apenas acordando com sua mulher, Lizzie te chamou para ver um círculo que havia se formado no jardim de sua casa. Pouco tempo depois, eles acharam o gesso e a jaula jogados queimados a poucos metros de sua casa. Segundo o alvo dos contatos de quarto e quinto graus, ele teria sido abduzido diversas vezes por seres que ele não conhece e não se lembra em sã consciência. Para tentar resolver os mistérios que o envolvia, ele começou a frequentar sessões de regressões para saber o que se passava entre o tempo que ele dormia na cama e acordava em outro canto da casa e que ele não conseguia registrar. Um dos fatos que mais chamou a atenção dentre os registros feitos nas sessões de regressões foram as equações que Stan conseguia escrever. Segundo o relato, tais equações seriam de singularidade ímpar e chega a remeter possíveis números de quantas civilizações existem pelas galáxias, bem como seria os princípios da produção de um elemento químico que só foi descoberto anos depois, como uma fonte de um combustível de energia renovável. Um dos casos mais bizarros dentre as sessões são os relatos de crianças que seriam seus filhos de Stan com alienígenas. Os seres híbridos, inclusive, entravam em contato com eles por telefone. Relatos ainda dão conta que crianças sempre surgiam em meio às fotos da família que Stan registrava. As crianças interceptavam ligações telefônicas. Dentre essas conversas, a filha de Stan se apresentava como Kioma, com uma voz metálica dizendo que possuía mais 8 irmãos, sendo ela e mais 6 do mesmo pai, que possivelmente seria Stan, e outros 2 de outro pai. Ainda nas ligações, ele começou a ter mensagens em sua secretária eletrônica de uma mulher britânica que o chamava de Semente das Estrelas, uma possível alusão à sua procriação intergaláctica. A voz, que seria de uma das filhas, soaria de forma metálica, com um sotaque quase incompreensível, e inclusive relata Stan que eles correm perigo, tanto a menina quanto o pai. E mesmo que o homem tentasse salvá-la, ela não saberia como. Porém, a filha ainda garante que o visitará pessoalmente em uma palestra que Stan daria no fim de semana, pela qual ele estava muito animado, mas que deveria tomar cuidado, pois havia pessoas na Terra que não queria que ele relatasse o caso. Coincidentemente, no fim da palestra, Stan é cercado por um grupo de 9 crianças, que os entregam flores. Curioso que ele procurou por fotos do dia e acabou achando que seria uma de suas filhas na plateia.
Outro fato que Stan documentou estão em filmagens de luzes estranhas e sombras pela sua casa. As fotos seriam de uns seres que são conhecidos no meio ufológico como o povo das sombras, que seriam alienígenas que conseguem viajar entre o tempo e o espaço e dissolver suas formas humanoides em sombras e fumaça. Outro dia, uma de suas câmeras sumiram. Essa câmera ficou sumida por mais ou menos uma semana, quando foi achada jogada na casa. Ao ver o que tinha registrado, Stan se deparou com o que seria uma selfie de um extraterrestre. A imagem mostra o ser aparentemente interessado no aparelho. O mais interessante para os ufólogos foi o fato da expressão curiosa dos aliens e o brilho que o possuía em seus olhos. Outro fato que chamou a atenção mundial foi um vídeo chamado Bull Video, onde o que seria um alienígena observando da janela sorrateiramente. Em 2003, muitos tentaram desmistificar a filmagem. Outros garantiram ter sido o autor da filmagem, mas a versão de Stan faz mais sentido. Segundo ele, há alguns meses alguém tentava olhar de sua janela para dentro de sua casa. Ele pensou que se tratava de um tarado ou algo similar, pois ele tem 2 enteadas e chegou até a avisar aos seus vizinhos do possível perigo, quando um deles sugeriu que Stan posicionasse sua câmera de visão noturna em frente à janela e tentasse filmar a pessoa. Assim, o homem conseguiu pegar um dos mais raros registros já documentados na história da ufologia. As vozes que falavam com ele sempre pediam para que ele tomasse cuidado a todo tempo, pois haveria pessoas interessadas em seu silêncio. Pouco tempo depois, ao sair do trabalho, Stan foi fechado por uma van. Como estava de bicicleta, ele cortou o caminho por dentro das árvores, até chegar na empresa que trabalhava. Ao chegar no estacionamento do seu trabalho, a van já o aguardava com 4 homens, que de acordo com ele seriam militares. O pedido era para que ele ficasse de bico calado. Logo após tentar escapar, Stan começou a briga com eles. Ele havia aprendido a lutar por sofrer bullying na escola, quando sentiu um choque na parte das suas costas. Como resultado, ele sofreu vários ferimentos em seu rosto, ficando internado. Porém, Stan se recusou a ficar calado e começou a dar palestras e escrever livros para ter seus casos divulgados mundialmente. A revelação dos seus vídeos acabaram fazendo com que Stan ficasse conhecido no meio da ufologia e fosse convidado para participar de vários programas de TV, ao ponto do seu documentário estrear no Netflix. Com toda a fama em volta da sua vida, não demorou muito para que acusações fossem feitas contra ele. A maior de todas elas foi uma denúncia anônima de que Stan fosse pedófilo e em seu computador tivesse imagens de pornografia infantil, fazendo com que ele fosse preso e seus equipamentos também foram apreendidos. Os equipamentos foram levados pela Força de Segurança Nacional dos Estados Unidos. Seus amigos e familiares acham que não passa de uma tentativa de desmoralização para fazer com que as provas que Stan obteve nos últimos 17 anos fosse descredibilizada perante o grande público. Ao fim, foram colocadas manchetes dos jornais que teriam notícia de que o FBI era o responsável por colocar imagens como as achadas no computador de Stan para o incriminar. Segundo a imprensa que está cobrindo o caso de Stan, em seu computador foram achadas mais de 300 imagens pornográficas em cerca de 17 arquivos diferentes. Assim como aconteceu com Stan, também aconteceu com Bob Lazar, um ex-funcionário do governo americano que trabalhava em uma base secreta chamada Área 51. Mas se você quer saber mais sobre a história desse funcionário, podem deixar aí nos comentários. E se você gostou da história de hoje, deixe o seu like e se inscreva no canal, pois traremos notícias e histórias como essa todas as semanas. Obrigado e até o próximo vídeo.